Olá, audiência do Portal Desacato. Bom dia, bom domingo para você que nos acompanha aqui no programa Palavra Nua. Bom dia também para a Júlia Sajorato, sempre aqui com a gente na edição, também no suporte do programa. Hoje a nossa entrevista, a nossa prosa é com a Maristela Marasca. Ela é atriz profissional, trabalha com teatro desde 1988, reside em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e hoje está aqui com a gente para vestir algumas palavras. Bom dia, Maristela. Como está você? Como está Santo Ângelo nesse momento? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão nos vendo, que vão nos assistir também. Aqui estamos com um tempo chuvoso hoje, um pouco de chuva, um pouco frio também, né? Mas tudo bem, assim estamos nos protegendo da pandemia também, aí, do coronavírus, né? E nos cuidando um pouquinho. Quero agradecer já de início o convite, né, para participar do programa, um programa com um título tão bonito, Palavra Nua. Vamos vestir, vamos ver o que a Maristela vai trazer aí para a gente vestir hoje. Maristela, um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu gostaria, assim, para início de prosa, falar um pouquinho dessa questão mais pessoal, né? Da onde você veio, quem é a tua família. Eu sei que você foi professora aí de filosofia de 96 a 2013, mas a gente conversava aqui nos bastidores sobre as tuas estantes de livros aí, então tem uma paixão, me parece, grandiosa, né, pela filosofia. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a tua vida, a relação tua com esses livros também. Tá bom. Bom, eu sou natural aqui de Santo Ângelo mesmo, e sou de uma família, são quatro filhos, eram quatro filhos, né? E tive uma infância assim normal. Na verdade, eu peguei assim, ainda nasci dentro do período histórico ainda vivíamos uma ditadura aqui no Brasil, né? E depois na adolescência vivi um pouco desse período de resquício, né? Dessa ditadura. E então essa paixão pelos livros é uma paixão que vem um pouco da família, né? Eu sou cercada por professoras de língua portuguesa. A minha mãe era professora, eu fui aluna dela, aprendi a fazer redações com ela. Olha só. E também tenho tias formada nessa área, então que tinham bibliotecas e tal. Então a leitura, os livros me acompanham, né? Desde a infância, e eles são muito significativos para mim, porque eu digo que eles me acompanham mesmo, porque todas as vezes que eu me sentia triste ou na solidão, né, os livros sempre foram uma maneira de me sentir acompanhada, né. E depois eu fui fazer magistério, então a formação de professor exige você estar sempre em contato com os livros, né. E da faculdade depois eu, na verdade, comecei fazendo ciências naturais na minha época, né? Era assim que chamava. E a ideia era fazer matemática. Mas depois assim eu fiz um semestre só e cheguei à conclusão que o melhor para mim mesmo a minha área era a área de ciências humanas, né? E porque a gente tinha disciplinas assim que o pessoal chamava de básico, né? E dentre essas disciplinas tinha uma chamada filosofia, né? Então, é, quando eu entrei para a universidade, foi mais ou menos assim um período que eu tomei as maiores decisões assim da minha vida e mais difíceis e com maiores consequências, porque escolhi duas áreas difíceis assim, né, que são consideradas difíceis. Então, eu mudei de curso para filosofia e depois entrei para o primeiro grupo de teatro, né, que eu participei. Então, ali foram feitas as escolhas, né? E então esses livros sempre me acompanharam. Depois, então, eu terminei o curso de filosofia e logo em seguida eu entrei no grupo de teatro, então eu fazia teatro e ao mesmo tempo eu também dava aula na universidade de filosofia
introdução à filosofia, né, que a gente chamava, né. Então, passei, assim, alguns anos conciliando essas duas áreas, o teatro e a filosofia, né. Eu dei aula 18 anos, na verdade, eu sou formada na Unijuí aqui, que é uma universidade numa cidade vizinha, a Ijuí. E aí, então, chegou um momento que eu tive que optar por uma das áreas, né, e acabei optando pelo teatro daí. Uhum, certo. Marcela, como foi essa relação tua com o teatro? Porque, claro, você fala aí de um período também da ditadura militar, a gente Uhum. vive aí uma ofensiva muito grande hoje, especialmente por algumas pessoas que gerem o nosso país, que consideram a arte, inclusive, como profana, né? Tem toda essa questão pejorativa. Então, como tem alguma semelhança também com o período que você iniciou no teatro com relação a isso? Uhum. Olha, eu acho sempre que a arte tem essa possibilidade, a arte, a filosofia também, a possibilidade da crítica e da resistência, né? Claro que existem formas artísticas que são mais assim, como eu vou dizer, é, que acabam, na verdade, reforçando, né, determinados estereótipos e tal, né? Mas, assim, então eu acho que a arte sempre tem esse papel simbólico, né, de nos mostrar outras possibilidades, né? Assim como a filosofia também. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu já peguei, assim, um finalzinho, né, desse período da ditadura militar, da influência sobre a produção e a circulação das obras artísticas, né? Os meus colegas que já vinham de um período anterior, né, pegaram mais diretamente isso, né? Tipo, passar o texto pela censura, fazer ensaio para censura, ser carimbado, né, para ter a classificação da obra pela faixa etária, o que era proibido, o que não era proibido, né? Então, eles viveram mais diretamente isso, né? Eu já peguei um pouquinho do resquício disso, né? Já estava começando, já tinha aberto, né? Eu comecei em 88, né? Mas ainda a gente tinha muito presente assim o que significava ser censurado, o que significava ser artista no Brasil e todos os estigmas que os artistas tinham, né, de subversivo, né, de outras coisas. E eu confesso que, sinceramente, quando a gente começou a reviver alguns aspectos disso, próximos a isso, a partir de 2016, eu fiquei muito assustada, porque eu achei que realmente que a gente estava entrando dentro de um terreno, como a gente realmente entrou, muito difícil e que nos limita muito, né? E a gente começou a perceber isso claramente nas manifestações, especialmente assim nas mídias sociais, né? Mas eu também comecei a perceber como a gente pode reagir a isso, de que maneira a gente pode reagir a isso, né? Porque o que eu percebi mesmo é que as pessoas que têm alguns posicionamentos em relação à arte, especialmente em relação ao artista, são pessoas que realmente não têm ideia de como funciona, do que é a arte, de como é a vida do artista. E as pessoas falam, então, sem saber. E, na verdade, muitas vezes são pessoas que não têm uma relação direta com a produção artística. Ou, se elas têm, é uma produção artística, assim, mais voltada, assim, para a cultura de massa, né? Que ao invés, assim, de reforçar, de permitir, né, essa crítica, visão crítica maior das pessoas, acaba fazendo as pessoas só consumirem aquilo, engolirem aquilo sem pensar sobre o que estão consumindo. Então, assim, isso me fez pensar um pouquinho nisso, né, enquanto sociedade, o quanto a gente ainda tem que ampliar a, a, a reflexão crítica na nossa formação, na educação. Então, penso nisso então, como professora, né, também,
E como a arte tem que ocupar um espaço maior. A gente sempre lutou isso, eu faço parte, o grupo A Turma do Dionísio tem 34 anos, que é o grupo que eu faço parte, né? E Sim, desde o início a gente sempre trabalhou assim, voltado assim para o interior do estado, para cidades pequenas, que normalmente têm uma dificuldade de acesso maior à arte, especialmente ao teatro, né? Então isso sempre fez parte da nossa pauta, né? Trabalhar com estudantes, muito com estudantes, professores, né? Que é uma formação de público, né? Então, é claro que esse é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que quando isso começou a aparecer, né? Essa visão preconceituosa da arte e do artista, a gente começou a rever isso e pensar assim, o que realmente importa? Continuar o nosso trabalho, encontrar maneiras de continuar esse trabalho, de ampliar esse trabalho e prestar atenção, porque esse eu acredito que seja um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo muito barulhento. E a gente tem que ouvir aquelas pessoas que dizem para a gente o quanto aquilo, a arte que você produziu, o espetáculo que você produziu, tocou ela e toca ainda. Então, isso a gente tem no nosso, essa relação com o nosso público, né? As pessoas que assistiram os nossos espetáculos quando eram crianças, depois vem e a gente encontra anos mais tarde, a pessoa vem e lembra daquele espetáculo, e lembra da gente, e lembra de sensações que teve assistindo. Então, eu acho que isso é o mais importante que faz a gente continuar o nosso trabalho, né? com certeza. A gente mesmo aqui conversando, fazendo essa entrevista, essa prosa, é, parece que passa um filme na cabeça também de quando vocês apresentaram aqui pela região também do Extremo Oeste. Então, isso é bem bacana. Maristela, gostaria que você falasse um pouquinho sobre quando você iniciou, né, esse projeto, esse trabalho com o teatro. Havia muitas mulheres que faziam teatro. Como foi essa relação? Se você em algum momento sofreu alguma perseguição ou toda essa questão relacionada ao machismo também, como foi isso? Sim. Bom, eu sempre convivi com universos bastante masculinos, né? Por exemplo, a filosofia, agora bem menos, mas na época que eu fiz filosofia era um universo muito masculino, tanto dos professores quanto dos colegas, né? Então, de uma certa forma, eu me acostumei um pouco com isso, sabe? Me acostumei, assim, até no mau sentido, né? Porque eu pensei, isso é normal, assim. E, e quando eu comecei a fazer teatro também, por exemplo, eu entrei num grupo em 1988, que é um grupo só de homens, né? E, e para mim isso não foi tão importante, mas para as pessoas que estavam à minha volta, para minha família, isso causava assim uma certa estranheza, né? E então eu acho que isso revela assim culturalmente, né, uma visão mais datada, né, antiga, assim, que se tinha principalmente do artista, né, na sociedade brasileira se tinha uma visão assim, principalmente das mulheres que trabalhavam no teatro, ou no cinema, ou mesmo as cantoras, né? Então eram consideradas assim mulheres assim que não eram para o casamento ou que não estavam enquadradas dentro daquele clichê de mulher e de família, né? Então, claro que hoje em dia também não é tão assim, né? Mas eu acho que sobreviveram alguns resquícios disso, né? Então, eu senti inicialmente assim uma certa, como é que eu vou dizer, um certo medo assim, principalmente da família, né? Mas assim, mais eu acredito em termos assim da instabilidade que a profissão traz, assim, menos do. Claro, você se expõe um pouco, né, fazendo teatro, você se expõe através de um personagem, mas sempre se expõe um pouco também pessoalmente, né?
Então, talvez seja isso. Mas depois eu também percebi que, por exemplo, o que me fazia falta, assim, era um viés feminino dentro da dramaturgia do espetáculo, né? Então, inicialmente no grupo a gente montava espetáculos assim de outros autores, né? E eram espetáculos que tinham esse universo masculino muito forte, né? Então, quando eu comecei a escrever meus primeiros espetáculos, eu comecei a escrever adaptar alguns textos, escrever alguns textos para criança, e depois eu fui me atrevendo assim a escrever para o público adulto. E daí foi nesse momento que eu percebi um pouco mais ainda, e quando comecei a encontrar na plateia entre o público muitas mulheres, né? E eu percebi assim que era preciso dar vozes a essas mulheres, né? E de alguma maneira. Então, eu comecei a pensar numa dramaturgia que tivesse assim esse olhar, que questionasse um pouquinho essa ideia de que existe um papel, uma função natural para a mulher, né? Um lugar, um espaço que ela natural que ela ocupa, né? Porque isso também já vem das minhas discussões filosóficas, né? E quando a gente percebe que isso é algo colocado culturalmente, historicamente, né? Então eu comecei a me interessar em saber a história um pouco das mulheres da minha família, como é que era, comparar as gerações e tal. Isso então me deu um pouco assim um repertório, né, para buscar assim colocar em cena um pouco a vida das mulheres. Eu também tenho personagens masculinos assim muito fortes nos espetáculos, né? Mas isso eu acho que é uma decorrência assim dessa preocupação assim de dar voz a essas pessoas que são um pouco invisibilizadas assim no nosso, né? Elas estão no nosso cotidiano, elas fazem muitas tarefas, são muito multitarefas e na verdade são muito importantes na sociedade, mas elas não têm um discurso às vezes ouvido, né? Uma uma afetividade ouvida. Então eu queria colocar um pouco dessas angústias assim de do feminino mesmo, né? Tá certo. E falando em mulheres, Maricela, você trouxe alguma coisa aí para mostrar para a gente também? É uma poesia, um poema? Quem é Ah, é essa mulher assim, que está aí? eu, na verdade, estou pesquisando há algum tempo algumas poetisas brasileiras, né? Eu, na verdade, queria e quero escrever um texto que ainda não saiu, né? E também tem, agora, nesse período de distanciamento social, a gente está produzindo alguns vídeos nas mídias do Teatro Turma do Dionísio, e aí eu estou fazendo uma relação entre alguns personagens do teatro, de alguns espetáculos nossos, com algumas poesias. Que também eu acho assim que, além da filosofia, além da educação, além da arte, a poesia merece um espaço maior na nossa vida. E ela diz muito para a gente, né? E especialmente pensando assim nas novas gerações, talvez a gente tenha que encontrar esse espaço que não é a velocidade desenfreada assim da tecnologia, né? Porque a poesia ela precisa ser degustada, ela precisa ser sentida, ela precisa desse tempo, né? Então a poesia está um pouco assim presente na minha vida, né? Menos do que eu gostaria mais ainda, né? E quando a gente pensou em conversar hoje, eu pensei em trazer um pouquinho dessa referência é, que eu acho muito importante para a sociedade brasileira, para a cultura brasileira, que é a Cora Coralina, que é uma mulher assim, tanto na vida quanto na arte, ela nos deixou muita coisa, né? É uma mulher que sobreviveu, criou seus filhos, fazendo
tarefas cotidianas, né? Ela fazia doces para vender, né? Então, ela é uma mulher de muita força, mas que também escrevia os versos, né? E só depois de uma certa idade, só depois dos 70 anos, ela publicou o primeiro livro dela. Então, eu acho que é uma história tão bonita, e as palavras dela são tão bonitas, e eu selecionei uma poesia dela que eu gosto muito, que fala um pouquinho da vida, desse cotidiano da vida, e como a gente precisa transcender esse cotidiano da vida, né? Porque só essa vida, assim, do dia a dia, ela não nos basta, né? E que Não. fala um pouquinho do que é ser mulher no mundo que a gente vive, né? Apesar dela ser uma poeta já de algum tempo, né? Mas eu acho que ela é muito atual, né? As poesias, elas Sim. permanecem no tempo, né? Então ela diz aqui, eu vou ler porque eu não sei ela de cor. Uhum. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Então, eu acho isso aqui muito bonito, ao mesmo tempo simples, mas é muito complexo, né? Que a gente saber ultrapassar essas limites e as dificuldades que a gente tem ao longo do tempo e perceber o que é realmente importante para a gente, né? Porque às vezes a gente fica preso também numa série de coisas que não são tão importantes assim. Então a gente tem que superar elas de alguma maneira, né? Sim, e saber como recomeçar, porque também as mulheres são alvo constante na história, né? História com relação ao machismo, ao patriarcado, mais De recentemente, subjugação, né? exato, mais recentemente também com as imposições desse governo. Então, há muita perseguição com relação às mulheres também, especialmente as mulheres da classe trabalhadora. Então, é importante trazer a Cora Coralina aqui para E nos dar ela essa usa esperança. ela usa duas imagens que eu acho assim, muito interessante, que se repetem nas poesias dela: as rosas e as pedras. Então, fugindo daquele clichê que a mulher é só sensibilidade, só emoção, né? Ágil. Né? Então, eu acho que essas duas metáforas, a rosa e a pedra, a rosa é uma coisa delicada, mas que também tem espinhos, né? A pedra é uma coisa dura, né? Mas que mostra a persistência, mostra a construção, e muito mais do que isso, eu acho que quando ela diz que eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou, então a mulher também é racionalidade, é conhecimento, é experiência, né? Então eu acho que ao mesmo tempo em que ela reforça assim nessa poesia o que é ser mulher, a importância da mulher, ela também desconstrói, né, uma ideia que se tem de mulher que está, digamos assim, subjugada a uma família, a uma sociedade, né? E a gente tem que ter as forças das pedras aí, para recomeçar, para rever a vida, né? Para encontrar esses espaços. Então essas coisas assim, eu achei que precisava também aparecer na dramaturgia para o que eu escrevo de teatro, né? Então, voltando um pouquinho para o teatro, né? Então, estou buscando alguns subsídios. Eu já escrevi alguma coisa assim, que tivesse relação com esse tema, né? Mas quero continuar escrevendo sobre isso. Que eu acho que Continue. como você está falando, né? A gente vive num momento que precisa disso, que precisa reflexão, que precisa educação, que as pessoas precisam repensar no tipo de relação que querem estabelecer umas com as outras e com o mundo também, né? Tá certo. Vou te contar uma novidade, assim, em primeira mão, Maristela, porque como você trouxe a Cora Coralina, você também conheceu aqui o coletivo da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural, e é uma gurizada que, nesse momento histórico agora, está construindo
um livro aí de poesias, de poemas, de contos, de crônicas, reflexões, enfim, e as meninas também, especialmente, trazendo as suas vivências também a partir da militância. Então, será um livro que estará aí daqui a uns dias, quando, né, tivermos ele mais elaborado, a gente vai começar a divulgação também, mas é importante, né, a gente colocar aqui, inclusive o pessoal que está assistindo a gente, então, essa construção do conhecimento também nesse momento histórico é bastante importante. Maristela, fala pra gente um pouquinho sobre a Turma do Dionísio, né? Conta pra gente um pouco sobre esse nome, né? Pelo que a gente sabe, o Teatro do Dionísio foi um dos mais importantes teatros também da Grécia Antiga. Gostaria que você trouxesse presente um pouco desse nome também e da tua inserção nesse grupo. Bom, o grupo surgiu em 1986, aqui em Santo Ângelo. Era um grupo que era uma turma que saiu de um outro grupo que já atuava aqui, que atuava assim dentro da universidade. Por isso é a turma, grupo A Turma. E Dionísio, então, em homenagem ao deus grego do teatro e do vinho também, né? E então o pessoal fundou o grupo em 1986. Eu entrei um pouquinho depois, em 1988. Como estava falando antes para vocês, era um grupo só de meninos, 4 meninos, né? E quando eu entrei, então, em 88, entrei para fazer um espetáculo chamado A Viuvinha, que era boa, um espetáculo adulto, e baseado num escritor, numa peça de um escritor russo, Anton Chekhov, que originalmente chama O Urso, né? Essa foi a minha primeira participação, o primeiro espetáculo que eu fiz. Aí, tinha entrado para a universidade, tinha acabado de fazer meu estágio do magistério, né? E entrei assim para saber mais ou menos o que significa, como era, né, essa vida de artista. E depois a gente foi montando, tem outras montagens. Depois, em 89, a gente fez o primeiro espetáculo infantil, chama Escravos de Jó, um autor gaúcho chamado Carlos Carvalho, né? E é um espetáculo muito interessante, assim, porque ele é a história de 3 crianças, filhos de lavadeiras, e eles vivem uma história a partir das canções de roda, as antigas canções infantis, né? Eles são os escravos de Jó. O Jó é um gigante, né, que ameaça eles com uma bota. Então, eu sempre uso também esse espetáculo como uma metáfora, assim, do autoritarismo, né? É um espetáculo infantil, mas que mostra com muita imaginação, música, visual, assim, mas que trabalha, assim, a luta, né? Esse que está aparecendo aí é a Viuvinha, é o primeiro espetáculo. Esse é o Escravos de Jó, o segundo espetáculo, que vocês estão vendo os varais lá de roupa, né? Que são os filhos das lavadeiras. Sim. Espetáculo de palhaço, espetáculo de bonecos. Esse é o primeiro espetáculo que eu escrevi, assim. Que bacana. Essa minha palhaça, a Pamonha, palhaça Pamonha. As Aventuras de Fortúnio. Essa é a Alzira, que é um espetáculo sobre que tem como pano de fundo a coluna Prestes aqui. Ah, sim. Segredos do Rio é um outro espetáculo mais recente. Reviravoltas do Coração. Espantosas Criaturas. Nossa, tem muita foto aí. Sim, né? As Peripécias de Juju e Chimia, são dois palhaços também, né? Então, você estava me perguntando isso, né? Da Turma do Dionísio, né? Então, a gente começou fazendo espetáculos adultos, fazia alguma coisa de espetáculo de esquetes, assim, de rua, né? Mas, assim, no início, o principal da nossa atuação eram espetáculos para público adulto, de palco, assim, fechado, né? Depois, assim, logo em 89, a gente montou o primeiro espetáculo infantil, que é esse que eu estava falando, Escravos de Jó.
E depois, em 1990 e um pouquinho, a gente começou a introduzir aos poucos alguns bonecos nos nossos espetáculos. Então, a gente começou a compreender melhor e a trabalhar com esse universo do teatro de bonecos, que é um universo bem amplo e um pouco diferente do teatro de atores, né, só de ator. E a partir de então, paralelamente a isso, a gente também, dentro do grupo, começou a criar uma dramaturgia própria, né? Eu, o Gerson Fontana, que é um outro integrante da turma do Dionísio, também escreve, né? E eu, particularmente, então, nos espetáculos que tenho escrito, assim, ultimamente, né? Eu tenho procurado, assim, trabalhar a aproximação dessas duas linguagens diferentes, tanto o teatro de ator quanto o teatro de bonecos. Então, na maioria dos meus espetáculos, eu tenho uma junção, né? São os atores contracenando com os bonecos, né? O que é uma coisa que exige, assim, um pouquinho também, a gente mudar um pouquinho a dramaturgia, né? Porque escrever só para atores é uma forma de escrever, e escrever só para bonecos é outra forma. Então, eu estou procurando encontrar, assim, um meio caminho que possa juntar essas duas linguagens diferentes. Tá certo. É difícil, hein? Pra gente que olha de fora, assim, nossa, é uma trabalheira. Maristela, a relação de vocês também com as apresentações fora do Brasil, como se deu esse processo, né? Porque a turma do Dionísio também levou vocês para muitos lugares. E agora, nesse momento de pandemia, vocês não têm viajado também. Gostaria que você falasse um pouquinho disso tudo, né? Do que vocês fizeram também fora do Brasil, mas também agora desse momento. Na verdade, na história do grupo, assim, o que caracterizou a história do grupo foi ser um grupo itinerante, né? Então, viajar, ir aonde, porque a gente vive a sede do grupo é uma cidade pequena, assim, de pequena para média, digamos assim. E a gente não tem, né, como manter um espetáculo em cartaz aqui, né? Ficar, por exemplo, um ano em cartaz aqui, né? Porque a gente não tem público para isso, né? E outro porque a gente sempre esse espírito de difundir o teatro para esses lugares que normalmente não tem, assim, não tem um espaço, não tem um teatro, né? Isso sempre esteve presente, né? Como essa ideia de democratização do acesso à arte, ao teatro, sempre, né? A gente sempre teve isso em mente, né? E os nossos espetáculos são construídos a partir dessa ideia, desse objetivo, né? Então, tem coisas que a gente sabe que não tem como fazer, ou se a gente fizer, a gente não vai conseguir circular pela maioria dos lugares que a gente circula, né? Então, às vezes eu tenho uma ideia, quando estou escrevendo, uma ideia ótima, mas que precisa de uma luz especial, que eu sei que eu não vou poder contar, porque eu vou apresentar em espaços que tem janelas, que tem filtração de luz, que eu não vou conseguir o escuro que eu preciso para fazer. Então, aquilo, de uma certa forma, já determina a minha dramaturgia, né? Mas também, por outro lado, isso me permite chegar até pessoas que normalmente não iriam a um espaço fechado, a uma sala de teatro, né? Como a gente vê, assim, crianças, a gente vê, ultimamente a gente tem tido, assim, um público de idosos muito frequente também. Fico muito feliz porque eles vêm, assim, no final, e eles são muito sinceros e dizem pra gente: esse aqui é o primeiro espetáculo que eu tô vendo. Ai, que Eu fazia lindo. teatro na escola, mas essa aqui, assim, profissional, eles dizem assim, né? É a primeira vez, sabe? Então, isso é muito legal, porque a gente sabe que aquilo está sendo significativo para as pessoas, né? Então, o nosso trabalho sempre foi assim, itinerante, né? No início, mais aqui no Rio Grande do Sul, depois a gente foi se aproximando de Santa Catarina, frequentando, fazendo alguns projetos e alguns
festivais e eventos, assim, mais em outros estados do Brasil, né? E, e também, claro, desde o início da história do grupo, assim, também teve, assim, uma relação muito forte aqui com a Argentina, que a gente fica perto aqui, dá 100 quilômetros, mais ou menos, da Argentina. Então, a gente tem uma relação muito, assim, forte com eles lá, especialmente o pessoal que trabalha com o teatro de bonecos lá, os títeres, como eles dizem lá. Têm muitos festivais lá. Então, a gente, assim, quase todos os anos a gente vai para lá, tem espetáculos em espanhol também que a gente faz lá, e tem uma relação de proximidade. Em relação aos outros lugares, assim, a Suíça, França, Itália, Polônia, Ucrânia, foram as nossas últimas viagens, assim, para o exterior, né? Normalmente são eventos que a gente faz, ou projetos, né, que a gente faz, e eu acho que também são bastante interessantes, assim, no sentido de que a gente, não só para a gente, assim, pessoalmente, porque a gente conhece outras culturas e outras formas de vida e tal, mas também é importante para a gente mostrar o nosso trabalho, mostrar as nossas especificidades, assim, isso nos faz ver os espetáculos de uma outra maneira também, porque uma coisa é a gente fazer um espetáculo com as referências que a gente tem aqui, próximas, né, e na nossa comunidade, digamos assim, né, e outra coisa é a gente começar a perceber que existem outros elementos que são universais, que uma pessoa de qualquer, que vive em qualquer parte do mundo pode ter as mesmas sensações ou sensações parecidas, que você pode se comunicar com essas pessoas, mesmo vivendo em culturas muito diferentes, né? Então, eu acho que esses são interessantes, assim, não só do ponto de vista de que você te enriquece, assim, culturalmente, né? Mas te permite ter um distanciamento em relação ao teu trabalho, ao país que você vive, comparar, né? Antes você estava falando, assim, nós estávamos falando sobre a questão do artista, né? Como a sociedade vê o artista, né? Então, se a gente for aqui do lado, na Argentina, eu particularmente percebo uma diferença muito grande, porque a valorização do artista e não precisa ser o artista global, aquele cara que todo mundo conhece, né? É um artista que faz o espetáculo que você vê, o cantor, o músico. Existe um respeito, mais do que um respeito, é um cuidado com o artista, sabe? Então, nesse sentido, às vezes até eu sinto um pouco de inveja dos argentinos, assim, porque jamais eu desconheço, assim, de ter visto, assim, uma pessoa postar em rede social, assim, coisas que se falar, assim, pejorativas, assim, mas muito chulas, né, sobre a arte, sobre o artista, que o artista é vagabundo, não trabalha, que isso é muito chulo, né, muito, uma pessoa muito ignorante que coloca, né, que é capaz, Pensamento muito mas eu fico pensando atrasado, né? assim, escrever publicamente isso, né, se manifestar publicamente sobre isso. Então, é uma coisa que a gente, lá, por exemplo, é muito diferente, a valorização, sabe? Por mais simples que seja a produção, né? As pessoas sabem que aquilo tem um significado social, tem um significado afetivo para as pessoas, tem quando a gente vai, por exemplo, lá, eles fazem muitas atividades em escolas, em bairros, né? E a gente vê assim a receptividade dos professores, da direção, sabe? O carinho, o cuidado com a gente, assim, né? Não que aqui a gente não tem, a gente tem também isso, né? Mas assim, eu acho que a arte está mais presente na vida deles, a arte e o artista, né? Então, eu percebo isso. Então, você saindo para outros lugares, você toma esse distanciamento, né? Você consegue ver, assim,
também consegue ver as coisas boas que a gente tem, né? Porque a gente também tem muita coisa boa, né? Nesse país. A gente tem um jeito de ser que é muito da gente, que a gente está sofrendo muito agora, porque é incrível a gente não poder chegar perto de uma pessoa, beijar, abraçar, né? E Sim, é a gente o brasileiro é assim, né? O brasileiro, você não precisa conhecer aquela pessoa, assim, ser formalmente apresentado para ela, para você expressar para a pessoa assim, seja bem-vinda, que bom conviver com você, né? E o jeito da gente expressar isso é um cumprimento de mão, é um abraço, é um beijo, né? E agora, em tempos de distanciamento social, né? Eu acho que sim, isso que a gente sente mais falta, porque a gente não consegue fazer isso nem com as pessoas da família da gente, né? claro. Por causa da segurança, né? Então, isso mostra também o quanto a gente é receptivo, afetivo, né? Isso também é bom, né? Então, a gente sempre aprende muita coisa, assim, em contato, assim, com outros países, né? Com outros artistas que também trabalham, né? E que enfrentam também outros problemas, mas também enfrentam problemas como a gente enfrenta aqui, né? Claro, acho que internacionalizar as relações é isso que nos move também, a gente aprende muito nesse processo, né, Maristela? Maristela, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito o convite, muito importante, já fazia algum tempo que a gente queria te fazer esse convite, queria te receber aqui, conversar um pouquinho mais. É claro que a gente sente saudades, né, que tínhamos esperança de ver a turma do Dionísio por aqui, mas, né, vamos ter que esperar um pouco mais. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Eu agradeço vocês, eu que agradeço a Desacato, a Cláudia, todos que estão envolvidos aí nesse projeto, que eu acho que é muito interessante também a gente ter formas alternativas de comunicação, né, para nos conhecermos melhor, para fazer circular as informações, outras informações que não sejam só aquelas que são massivamente, né, circulam massivamente, assim. Então, é um prazer estar aqui e eu quero dizer que assim que isso tudo passar, né, com as consequências que a gente já está vendo, que está tendo, né, que eu acho que são assim, muito difíceis para a gente, né, mas eu acho que daí a gente pode tirar também coisas boas, né, que a gente pode rever certas coisas na sociedade brasileira, rever o espaço que a gente dá para a ciência, né, a confiabilidade que a gente dá e a importância que a gente dá tanto para a ciência, aquela mais que a gente chama de exatas, entre aspas, né, quanto as Sim. ciências humanas, né, eu acho que está na hora da gente romper com esse paradigma preconceituoso assim, que desconsidera a produção científica, a produção, a educação no país. Então, acho que é um momento assim para a gente rever isso, questionar isso. E eu tenho certeza que as próximas gerações também que estão passando por isso e não é fácil para eles também, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças. Mas disso tudo, eu acho que vai sobrar a ideia de que a gente precisa de um país diferente, novo, com mais igualdade, tanto em relação ao gênero, quanto em relação à raça, a credos, né? A gente precisa de um coletivo lutando por isso, né? Não é uma pessoa que vai fazer isso, né? Então, eu acho que e também depois de tudo isso, fazendo essa reflexão, continuar o trabalho da turma do Dionísio, indo para esses lugares, em contato com o público, porque apesar de estar fazendo alguns vídeos assim, se atrevendo a fazer, né, alguns vídeos caseiros assim, que ainda a gente consegue manter um contato com o nosso público, mas a gente sente falta daquele contato direto, de estar ali, né, olho no olho, de passar
Pelos imprevistos que a cena traz, né? Claro. E a gente sentir as emoções do espetáculo ao vivo, mas depois que tudo isso passar, né? Eu tenho certeza que a gente vai encontrar maneiras de nos encontrarmos pessoalmente, né? De nos aproximarmos pessoalmente. Né? Então, muito obrigada por esse espaço aqui. Quero dizer também que nós temos alguns canais nas redes sociais aí do Teatro Turma do Dionísio, tem no YouTube, no Instagram, no Facebook também, né? Se as pessoas quiserem saber um pouquinho do nosso trabalho, né? Tem lá, né? Esse ano comemoramos 34 anos de atividade, Sim, olha. né? Então, tem muita história, e o que a gente mais pensa agora é manter o nosso trabalho, manter essa relação com o público. Estamos pensando muito também nos nossos colegas artistas, que nesse momento, assim, estão sofrendo bastante, porque a nossa área realmente, nesse momento, não pode trabalhar, né? Pelo menos a maior parte não tem como trabalhar isso. Então, nós também estamos, assim, fortalecendo o movimento dos artistas para que sejam investidos valores emergenciais, né, para a manutenção do trabalho e do artista, né. Então, e também sempre na batalha de abrir novos espaços de acesso democrático à cultura e à arte, né? A gente sabe que constitucionalmente isso é um direito de todas as pessoas, não só das pessoas que podem pagar um ingresso ou comprar um livro, né? Mas o acesso à produção cultural é um direito de todas as pessoas, de todas as idades, enfim. Então a gente sempre está nessa luta. Muito obrigada, um abraço a todos, que a gente possa se renovar e, como diz a Cora Coralina, né, para encerrar com ela, que a gente utilize as rosas e as pedras para renascer, todos nós, mulheres e homens também, porque nesse papo eu não esqueci dos homens, não, porque essa transformação que as mulheres estão passando e que precisam passar ainda, precisa também passar pela transformação dos homens. Né? Então, um beijo a todos, homens e mulheres, todas as idades. Um abraço. Tá certo. Um beijo grande, Maristela. Beijo. Fique bem, tá? Um beijo para nossa audiência, a Júlia, que ficou aqui com a gente até esse momento. Até mais. Júlia, beijão. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.